Ezequiel capítulo 7, versículo de número 2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus à terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Diga amém. Será que nós estamos vivendo no tempo do fim? Esta é uma pergunta importante. Em 1900 e antigamente, eu ainda era criança. Cícero Nogueira, um cantor muito conhecido do cenário evangélico brasileiro nos anos 80 e 90, cantou uma música que dizia: que bom seria se Jesus voltasse agora. No final do século passado, havia um adágio muito popular que dizia: 2000 inteirará, mas não passará. Ninguém aqui é dessa época, tudo bem, só eu. Eu lembro que as pessoas tinham pavor do ano 2000. E eu lembro que em 1999, 31 de dezembro, muita gente saiu pedindo perdão às pessoas de quem tinham mágoa. Gente que procurou a igreja na virada do dia 31 de 99 para 2000 para passar a virada do ano na igreja, porque pensaram que meia-noite ia haver uma catástrofe intergaláctica. Houve também quem gastou dinheiro, por incrível que pareça. Se você for atrás, você vai ver que teve gente que gastou dinheiro mais do que poderia pagar, porque acreditou que não precisaria pagar. O mundo ia se acabar. O fenômeno que atrai o pensamento da humanidade para o fim do mundo é um fenômeno antigo, não é recente. No Salmo de número 39, lá no versículo 4, o salmista já diz assim: faze-me saber, Senhor, qual será o meu fim. Ele estava ansioso por descobrir o que lhe aguardava. Mateus capítulo 24, versículo 3, quando Jesus está no templo de Jerusalém, templo que havia sido construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, reconstruído por Esdras e Neemias, profanado por Antíoco Epifânio, e que agora nos dias de Herodes havia sido reerguido, e era um palácio, uma pérola branca feita toda de mármore raro. A história diz que no templo de Jerusalém, nos dias de Jesus, havia pedras que pesavam mais de 1 tonelada nas suas paredes. Ao longe já se via a pérola branca resplandecendo à luz do sol. Os discípulos levaram Jesus para conhecer o grande templo de Herodes. E quando Jesus está caminhando com eles no templo, Jesus olha para eles e diz assim: não vede tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
Quando eles saem do templo, chamam a Jesus e dizem assim: Senhor, fala com a gente, explica para nós, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, já havia uma expectativa acerca do fim. Quando Jesus está prestes a ser assunto aos céus, em Atos dos Apóstolos capítulo 1, os discípulos outra vez o indagam e dizem assim: Senhor, é nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Então Jesus diz: não vos compete saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu por seu próprio decreto, mas há uma expectação no coração deles acerca do fim. O apóstolo Pedro parece que aumenta esta agonia lá na primeira epístola, capítulo 4, versículo 7, quando diz assim: já é chegado o fim de todas as coisas. Esta expectação do homem pelo fim e do coração da igreja é tão intensa que, ao longo da história, em todas as épocas da história da igreja, houve o sentimento de que o fim já estava estabelecido. E as eras vêm se renovando e os fenômenos ganhando novas nuances, novas roupagens, de modo que no tempo que nós estamos vivendo, esta pergunta está se repetindo: já chegamos no fim? Primeiro, é importante lembrar aos irmãos, as pessoas fazem uma certa confusão quando elas entendem, Jesus diz assim: esse evangelho do reino será pregado a todas as gentes, e então virá o fim. Então as pessoas dizem: Jesus vai demorar a voltar, porque eu vi o pastor fulano na internet falando que tem X bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ainda, e Jesus só volta quando o mundo inteiro for evangelizado. Errado. Jesus não diz quando o evangelho da graça for pregado a todas as gentes, ele diz quando o evangelho do reino. O evangelho que a igreja prega é o evangelho da graça. O evangelho do reino será pregado no período do milênio. Portanto, a igreja já terá sido arrebatada e já estará reinando com Jesus. Tá? Então, nós vamos chegar lá e nós vamos conversar sobre o evangelho da graça, o evangelho eterno, o evangelho do reino, para a gente compreender que há distinções das expressões. Mas voltando para cá, a igreja está vivendo um momento de apertamento espiritual. No texto que nós lemos de Ezequiel capítulo 7, o profeta está anunciando para a nação de Judá que está chegado o juízo divino. Judá não se convertera da sua impenitência, dos seus delitos, do seu pecado, da sua incredulidade, da sua dureza de coração. E o Senhor então anuncia ao reino de Judá o seu fim, a sua destruição iminente. Nós podemos, óbvio, aplicar esse texto ao nosso tempo, considerando que todos os pecados pelos quais o Senhor condenou a Judá são praticados na nossa geração com muito mais abundância, com muito mais destemor, com mais avidez. E com isto há de se compreender que o Senhor não pesará diferente, porque Ele não usa de dois pesos
nem de duas medidas. O fato é que eu preguei aqui há uns 3 meses atrás. Nós estamos numa sequência de mensagens que vai demorar uns dias aí, dentro do campo da escatologia bíblica. Mas eu preguei aqui sobre a última hora. Mostrei para os irmãos que dentro do organograma espiritual, nós somos a igreja que vive a última hora, a hora 1/10. Significa que nós estamos vivendo o último ciclo das profecias bíblicas, com a presença da igreja na terra, antes da sua glorificação em Cristo. Depois fiquei 7, 8 semanas falando sobre as 7 dispensações, e mostrei para os irmãos que nós estamos vivendo a 6ª das dispensações, que é a dispensação da graça. Depois dela vem a dispensação do milênio, quando a igreja já estará reinando com Jesus. Então outra vez se confirma que nós somos a igreja que está na grande expectação, no grande momento, no grande tempo, no limiar do aparecimento da glória do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz a Tito, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Tito 2,14. Vamos observar nas semanas que se seguirão. Eu tenho mais uma semana aí, querendo Deus, dentro desta mesma linha de raciocínio, quando nós vamos falar sobre as semanas proféticas de Daniel, para o irmão perceber que nós estamos na iminência da última semana profética. Ou seja, à medida que eu estou estudando o assunto para ministrar a vocês, a minha alma está cada vez mais convicta de que o arrebatamento da igreja está muito próximo, de que Jesus está muito prestes a voltar para nos buscar a sua glória. Por isso você pode ter a ousadia de olhar para a pessoa que está perto de você e dizer para ele assim: se prepare, Jesus está voltando. Leve isso muito a sério. Essa informação, essa verdade, esta premissa é muito séria. Muitos crentes estão vivendo como se Cristo não fosse retornar, não fosse voltar mais. Muitos pregadores estão pregando como se a nossa eternidade fosse na terra. Estamos sendo treinados para a terra e despreparados para o céu. Aliás, um dos grandes sinais da brevidade, da proximidade da vinda de Jesus, é exatamente a negação da sua vinda. Pedro fala sobre isto. Um dos grandes sinais de um falso mestre, de um apóstata da fé, é a negação da vinda do Senhor Jesus e do arrebatamento da igreja. Paulo diz aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor, porque se cremos que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, também cremos que aqueles que desde agora no Senhor dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E aí Paulo conclui esse pensamento dizendo: e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta é uma promessa. Entretanto, nós estamos vivendo sim o limiar
do fim. Nós estamos vivendo o limiar do princípio de dores. Nós estamos vivendo, sim, sinais claros de que o fim está próximo. Eu quero falar muito rapidamente sobre isto. Quero te dar algumas noções, algumas visões, percepções que caracterizam o tempo do fim, para você chegar à conclusão que nós estamos nele, nós estamos com o pé no portal daquilo que a Bíblia chama tempo do fim. Por exemplo, o aumento desenfreado da corrida tecnológica. Nunca na história se imaginou que a ciência avançaria tão rápido, em tal nível, tão velozmente. Eu vi outro dia um cientista dizendo que o conhecimento humano, até a década de 50 do século passado, o conhecimento humano dobrava a cada 50 anos. Daí em diante, o conhecimento humano passou a dobrar a cada 20 anos. Do ano 2000 para cá, o conhecimento humano passou a dobrar a cada 19 meses. Hoje, o conhecimento humano dobra a cada 9 meses. Prova disto é o teu celular. Tem um ano que você comprou um aparelho e pagou quase o dinheiro de um carro, e esse ano o fabricante já lançou uma nova versão e a sua está ultrapassada, obsoleta. O seu tablet, o seu equipamento, o seu computador. Isso para não falar da bendita inteligência artificial. Para você ter uma ideia, esses dias li um artigo: atores de Hollywood ameaçando greve. Por quê? Porque a inteligência artificial vai conseguir produzir filmes de atores que já morreram com a sua voz, filmes novos. A inteligência artificial vai recriar a figura com a mesma voz, a mesma entonação, e vai encenar, contracenar e assim por diante. Um produtor musical me disse essa semana: cantores que já morreram poderão aparecer fazendo duplas com cantores que estão vivos, por meio da inteligência artificial. Capta o timbre, a entonação, as expressões verbais, coloca a música na inteligência artificial e aparece a voz do cantor já falecido, cantando em dupla com o cantor que está vivo. Como se o homem está buscando a imortalidade de algum modo e de alguma forma. Se ele não se tornar imortal, conseguindo driblar a morte, ele conseguirá driblar a realidade de que alguns já foram. Vai fingir que os que foram permanecem. A ciência se multiplicou. Um médico em Nova York, não faz muito tempo, do seu apartamento, fez uma cirurgia em um paciente internado em São Paulo. Por tecnologia, computação, inteligência, a tecnologia se multiplicou. Aquilo que na década de 90 era imagem de filme, era cinematográfico, hoje é real. Eu lembro que na década de 80 saiu um filme do ator X, e ele aparece falando com uma pessoa por uma tela, um telão. Aquilo era apenas uma ideia. Hoje
você vê as pessoas caminhando na rua, sorrindo sozinhas, com a mão estendida para o nada, conversando com alguém do outro lado do planeta. É porque a gente não percebe. Só a geração que ia no orelhão colocar ficha para fazer uma ligação sabe o que significa isto. Só a geração que ouvia fita cassete, aquilo engolia no toca-fita, que era uma tribulação, e quando terminava tinha que rebobinar, era uma batalha. Só essa geração sabe o que significa. Agora eu estou pregando para pelo menos 20, 30 nações ao mesmo tempo, sem sair da igreja onde eu sou pastor. Outro dia eu preguei numa conferência de pastores, sentado na minha casa, na minha biblioteca, uma conferência para milhares de pastores, com telões distribuídos em mais de 100 igrejas, e eu sentado na minha biblioteca pregando para eles. A ciência se multiplicou. Daniel, no capítulo de número 12 do livro que leva seu nome, versículo 4 diz: a ciência se multiplicará. No livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo de número 11, há um prenúncio do cativeiro sobre a nação, e diz assim: por lábios estranhos e por outra língua se falará a este povo. Embora a mensagem em sua aplicação direta esteja direcionada para uma tribo de Israel, a tribo de Efraim, alguns intérpretes aplicam esse versículo também à globalização, à transposição das fronteiras, ao acesso ao conhecimento, às muitas línguas, por lábios, por línguas diferentes, por línguas estranhas se falará a este povo. Eu já consigo pregar hoje, e o sistema tecnológico transformar minha pregação simultaneamente para o idioma que eu optar na transmissão. A ciência se multiplicou. Amós capítulo 8, versículo 12 diz: andarão de mar a mar. Você consegue hoje amanhecer no Brasil e anoitecer na Europa. Você consegue anoitecer na Europa e amanhecer no Brasil, porque houve um aumento desenfreado da corrida do conhecimento humano. Mentes incomuns, brilhantes, extraordinárias, transformaram nosso modo de vida. A maioria de nós volta do meio da rua, pega o trânsito, porque esqueceu o celular, porque você se sente desnorteado sem ele. Você já imaginou quantas vezes você estava assistindo a novela e perdeu a cena, e você gostaria de rever e não conseguia? Hoje você aperta para retroceder, pausa. Já existe sistema que você consegue entrar no jogo de videogame e participar dele como um avatar. Já tem igreja fazendo culto com inteligência artificial, o ministério de louvor, o pregador da noite, inteligência artificial. É assustador o que está acontecendo, é fora de série. Esses dias um jovem pregador chegou para mim e disse assim: vou lhe ensinar a fazer esboço. Eu disse: ensina. Ele chegou e abriu um aplicativo
e colocou assim: quero um esboço sobre a graça com 5 tópicos e X caracteres. E o aplicativo digitou o esboço e com 3 minutos entregou pronto. Na minha época, se eu queria um esboço com 5 tópicos, eu tinha quase que ler a Bíblia toda, gente. Entende? Eu estou convicto, obviamente, que ainda que a ciência se multiplique, que a inteligência artificial gere pregadores, Deus nunca vai derramar a sua unção sobre robôs. A unção de Deus nunca estará sobre as máquinas, porque os instrumentos dos quais Deus opera somos nós, feitura das suas mãos. Aleluia. Mas é um sinal de que nós estamos vivendo o tempo do fim. Segundo, um outro sinal de que nós estamos no tempo do fim são fenômenos da natureza. A natureza está pregando para o mundo. O apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 8 que a criação conjuntamente geme. Versículo 22: e está com dores de parto até agora, aguardando a nossa redenção. Vou traduzir: a natureza está pedindo, clamando que Jesus volte logo para arrebatar a igreja, para que também ela seja redimida da consequência do pecado do homem. O Senhor Jesus, falando sobre a natureza como instrumento de sinalização do fim dos tempos, Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26, Jesus diz assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as potências dos céus serão abaladas. Há uma movimentação da natureza anunciando que Jesus vem. Os tempos mudam, o clima vive uma variação incrível: secas, enchentes, dias mais longos, noites mais curtas, mais frio nas regiões que não conheciam o frio, mais calor nas regiões que não conheciam o calor, crateras que se abrem no fundo do oceano, animais que nunca foram vistos e aparecem nas águas do oceano, as estrelas se movimentando e bailando, o sol que envelheceu, a terra, a camada de ozônio, poluição, tudo isso é sinal. As ondas, o aumento do nível do mar, o descongelamento dos blocos de gelos, as placas tectônicas se movimentando. Surge agora a possibilidade, e a ciência já anunciou, que pela movimentação das placas tectônicas, um novo continente pode surgir no planeta. Ou seja, a natureza está dizendo: é o fim, é o fim, o meu Criador está chegando, o meu Criador vem. O que é muito lamentável é que a minha geração não leva isso a sério. Nem mesmo a igreja, que deve ser a maior interessada na vinda de Jesus, está levando isso a sério. Estamos brincando de fé, brincando de ser crente, brincando de igreja. Estamos nos tornando crentes ecléticos, para os quais tudo vale. Afinal de contas, o céu é aqui e o inferno também.
Outro dia eu ouvi alguém dizendo: cada um vive o seu céu e o seu inferno. Já vi alguém falando também que há pessoas que vivem um eterno inferno em casa, na vida, e outros não saem do céu. Preste atenção, a terra não é o inferno, e o céu não é a terra. A terra é o habitat dos homens, é a casa onde Deus nos estabeleceu para governarmos, para habitarmos, mas a nossa morada eterna não é aqui. O inferno é uma realidade que muitos ignoram, e o céu é uma verdade indiscutível, e aqueles que servirem a Cristo têm a grande expectação e cantam com o compositor: ouvirei o meu nome Jesus chamar. Aleluia. Daí, não conheço tua dor, não conheço a tua tribulação, não conheço as provas pelas quais você tem passado, e por conta delas você tem dito que não vale a pena. Mas o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, que as tribulações desse tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Jesus vem, estamos nos portais do tempo do fim. Terceiro, um outro sinal de que nós estamos na iminência do tempo do fim é a depreciação dos bons costumes. Moral, imoral e amoral já se confundem. A verdade se tornou relativa. O santo está sendo tratado como profano e o profano como santo. A Bíblia está sendo tratada como um livro ultrapassado, obsoleto, vencido. Já há pensadores da teologia que defendem que a Bíblia precisa ser reescrita, porque os seus valores já não se aplicam à nossa geração. Afinal de contas, na cabeça desta geração, a Bíblia é um livro que escraviza, a Bíblia é um livro que oprime, porque na cabeça deles, ser livre é não ter liberdade. Ser livre é se deixar aprisionar por Satanás e seus demônios. Ser livre é perder parâmetros de vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 22 a 27, descrevendo a situação real de Roma nos seus dias, o apóstolo descreve a despadronização dos valores morais, e ele chega a dizer que tudo que de Deus se pode conhecer está manifesto na criação, tanto o seu poder, quanto a sua divindade, os seus atributos. Ele manifestou tudo nas obras criadas, para que os homens não tenham como se desculpar. O que Paulo está dizendo é: se você não quiser ouvir a voz do pregador, você vai ouvir a voz da natureza, porque a natureza vai declarar quem é o seu Criador e qual é o seu propósito. De repente Paulo diz assim: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de répteis. Aí Paulo começa a falar da idolatria, dos cultos do paganismo, e dentro dos cultos do paganismo Paulo descreve a imoralidade, as práticas comuns das orgias pagãs nos cultos de Roma, da Grécia, dos povos antigos, e que no nosso tempo estão sendo resgatadas como normais, como culturais, como aceitáveis. E eu lhe digo o que disse outro dia para um amigo:
ninguém é obrigado a ser cristão, mas para aqueles que professam a fé cristã, esses são valores inegociáveis, esses são valores que estão explícitos, que estão fincados, que estão estabelecidos, que estão fundamentados, que estão arraigados nas Sagradas Escrituras. Pode rasgar a Bíblia. Essa semana na Suécia, um país tradicionalmente cristão, que agora se declara ateu, o governo autorizou a queima de uma Bíblia na frente da embaixada e a queima da Torá. Ora, queime-se as Bíblias, queimem-se as Bíblias, queimem-se as Torás. Mas é preciso lembrar que a lei de Deus, antes de ser gravada em papel, foi gravada em rocha, e rocha não pega fogo. São verdades espirituais que devem guiar a nossa trajetória. A igreja sabe que Jesus está vindo. Quarto lugar, aumento da necessidade de vigilância. No tempo do fim, a nossa luz de alerta precisa estar acesa. É preciso estar mais atento às circunstâncias que envolvem a nossa vida. Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, ele diz assim: quem está em pé, vigie, para que não caia. No capítulo 2 da segunda carta, ele diz assim no versículo 11: nós não ignoramos os ataques de Satanás. Pedro, o apóstolo, diz: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiai. O apóstolo Paulo estava indo para a sua terceira viagem missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 ao 31. E ele reúne a liderança da igreja na região de Éfeso e diz assim: olhai por vós mesmos e pelo rebanho sobre o qual Deus vos constituiu bispos, para apacentardes as ovelhas que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Aí Paulo diz: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo atrair discípulos após si. Vigiai, e não vos esqueçais que por 3 anos e meio eu vos admoestei com lágrimas a cada um de vós. Interessante que Paulo fala de 2 tipos de lobos na igreja. Ele fala do lobo que vem de fora, e fala do lobo que já está aqui dentro, que já é conhecido, que não assusta mais. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, e dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo fazer discípulos para si, seguidores seus. Estamos vivendo uma geração que os homens estão pregando para que as pessoas sejam discípulos seus, seguidores seus, líderes que se tornam proprietários das almas, das ovelhas a quem eles pastoreiam. Paulo chama isso de apostasia. Paulo chama isso de desvio doutrinário. O que Paulo está dizendo é: vocês não são propriedades do pastor desta igreja, você é propriedade daquele que com seu sangue pagou o preço sobre a sua alma, e por isso se tornou o dono do seu coração. Vigia, vigia. Vejo gente aí nas igrejas sendo manipulados pelos interesses daqueles que distorcem a fé, lotando auditórios para comer canja que não tem galinha,
é só o caldinho. É lamentável ver como a heresia, como a lavagem, só quem já morou no Angico entende essa linguagem. Lá no Angico, lavagem era o resto de comida que jogava água para ficar aquela coisa mais, e levava para os porcos. Muita gente abre mão do banquete da mesa do Senhor para se contentar com a lavagem. É o tempo do fim. E é interessante que Paulo diz aos Tessalonicenses: amaram a mentira e aborreceram a verdade, por isso o Senhor lhes entregou ao espírito de engano. É preciso ter em mente que a igreja precisa vigiar. Provoca de leve seu vizinho, diz para ele: vigia, fica atento, observe o que você está ouvindo, que tipo de pregação você está se deliciando, com quem e o que você está aprendendo. Não viva uma fé vazia. É trágico estar na igreja, mas não desfrutar, não se comprometer com o evangelho, porque aí você não desfruta das bênçãos do evangelho, nem dos favores do mundo. Não vive, nem vive os prazeres do mundanismo, nem a graça da experiência do evangelho. Ei, não dá mais tempo de caminhar com os pés em dois lugares. Ou somos igreja, ou somos mundo. Ou somos santos, ou profanos. Vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Somos de Deus, ou somos do diabo. Não há meio termo. Deus não negocia você, nem faz sociedade tendo a sua alma como propriedade dele e de mais alguém. Você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Vigia. Já vou terminar. Vigia. Quinto lugar, nós estamos na iminência do fim dos tempos. Mas este é o tempo que Deus vai desencadear vitória para o seu povo. Não é tempo de derrota, é tempo de pressão. É tempo de pressão. Mas não seremos atropelados. Eu vou repetir porque só 2 irmãos entenderam. É tempo de pressão, mas a igreja não será atropelada. Deus tem vitória para o seu povo. Este é o tempo que o Senhor vai manifestar de forma gloriosa sinais, prodígios, maravilhas através da sua igreja. Josué estava em guerra contra os amalequitas, e a Bíblia diz que chegou o fim do dia, e Josué subiu o monte, capítulo 10, olhando para o sol, ele disse: para, sol, e tu, lua, estanca, espera no vale de Aijalon, até que haja vitória no meio do povo de Deus. Era final do dia, mas o povo de Deus não seria derrotado. Provoca o seu vizinho e diz para ele assim: você não será vencido. Nessa batalha somos feridos, nessa batalha muitas vezes sentimos o tombo, nessa batalha ficamos desanimados muitas vezes. Às vezes encerra o dia e você está esgotado, exaurido e não sabe por quê, porque a pressão espiritual está aumentando. Às vezes eu tenho a sensação que Satanás está perambulando nas ruas, atravessando por nós. Alguém vai dizer que é exagero, mas aqueles que têm o mínimo de entendimento da dimensão do Espírito estão percebendo que muitas vezes a sensação é que os demônios estão cruzando por nós nas avenidas da cidade,
mas você não será atropelado. Esse é o tempo que Deus está liberando sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua igreja. Maior revestimento, maior autoridade, maior domínio, maior discernimento. Levante assim a sua mão pela fé e recebe esta palavra e seja cheio da autoridade de Deus. Aleluia. É tempo de vitória. Penúltimo lugar, este tempo do fim, segura lá que essa é para você. É tempo de enchimento do Espírito Santo. Enquanto nosso adversário se arregimenta para o tempo que ele vai agir livremente, enquanto governos e nações caminham com destino às suas mentalidades destruídas pelo próprio pecado e pela própria corrupção humana, Deus está preparando a igreja para este tempo. Deus está preparando o seu povo para o limiar do arrebatamento. Não creio, ainda que alguns defendam que a igreja será arrebatada em tempo de esfriamento. Presta atenção, haverá esfriamento no mundo, haverá esfriamento no joio, mas o trigo estará incendiado. O fogo do Espírito vai queimar no coração daqueles que creem e esperam a vinda do Senhor. Quando iniciou o período da pandemia, eu vi muita gente dizendo que quando terminasse ia fazer fila nas portas das igrejas. As pessoas desesperadas buscando pela igreja. Eu disse a um pastor muito renomado e amigo, muito querido, ele tem idade de ser meu pai, e eu disse para ele: pastor, por uma razão X, e expliquei para ele a razão. Se esse negócio passar de 90 dias, nós vamos ter dificuldade de trazer as pessoas de volta para a igreja. Ele olhou para mim e disse: ô nego, deixa de ser profeta do caos. Eu disse: não, eu não estou sendo profeta do caos. O que eu estou vendo é Deus sacudindo a figueira. E quando eu era menino eu ouvia muito isso: Deus vai balançar a figueira. Quem já ouviu essa expressão? Os crentes da minha geração ouviram isso: Deus vai balançar a figueira. A figueira balançou, querido. Alguns frutos foram colhidos, outros frutos simplesmente caíram. Por quê? Porque estavam, como nós chamamos lá na roça, becos, mermados, bichados. E outros frutos permaneceram firmes no caule, porque não está na hora de ser colhido e não estão atacados pelo verme. O que nós estamos vendo hoje é o Senhor adubando a figueira, e frutos novos começarão a brotar, brotos novos começarão a brotar, plantas novas começarão a surgir em torno da figueira. O Espírito de Deus está regando a planta, o Espírito de Deus está regando a igreja. Se prepara, olha o que eu vou dizer: pessoas aceitarão a Jesus como Salvador, desviados serão visitados na madrugada enquanto dormem. Pessoas vão chegar na igreja no meio do culto, não vão esperar o apelo, vão ajoelhar na frente entregando a sua vida a Jesus. E muitos daqueles que estavam na figueira não aguentaram o saculejo das árvores, mas o Senhor vai trazer uma grande colheita para a sua igreja neste novo tempo na terra. Lembra da parábola da videira no meio da vinha? O dono da videira chegou, o dono da vinha chegou e foi tirar fruto na videira, e chegou lá, não tinha. Da figueira, e chegou lá, não tinha. E ele disse ao lavrador: corta esta figueira, porque que ela ainda ocupa espaço no meio da vinha? E o lavrador disse: Senhor, dá-me mais um ano.
eu vou regá-la, eu vou adubá-la, para que ela produza frutos. Ele está adubando. Agora presta atenção, o que é adubo? De que é feito adubo? Fezes de animal. Como é que Deus te aduba? Com as tribulações que você tem passado. Tem acontecido umas experiências de, eu vou poupar as palavras, de fezes de animal na tua vida. Situações que te irritam, que te destroçam, que cheiram mal, que te agoniam, que te agonizam. Mas Deus está te fortalecendo para o que Ele vai fazer. Deus está montando na tua vida uma nova estrutura. Ouve essa palavra: Deus está usando essa perturbação para gerar uma nova estrutura dentro de você. Neste novo tempo, você vai olhar para trás se procurando e não vai encontrar, porque uma nova estrutura está sendo montada. Deus te preservou, Deus te conservou. Entenda, você não morreu porque era mais espiritual do que aqueles que morreram. Pelo contrário, Deus tem um tempo determinado. Aqueles que foram colhidos estavam no seu propósito, e aqueles que ficaram para fornecer sementes, para gerar novos frutos. E para isso Deus vai te robustecer, Ele vai te encher, Ele vai te capacitar. Joel 2:28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Filhos e filhas ali é uma expressão hebraica que se refere a crianças e adolescentes, crianças desde recém-nascidas até o final da adolescência. Uma tradução literal seria: vossas crianças e vossos adolescentes profetizarão. Quem é pai de crianças e adolescentes, levanta a mão. Recebe essa palavra profética: vossas crianças e vossos adolescentes profetizarão. Aleluia. Satanás não vai arrebatar a nossa descendência, ele não vai levar os nossos filhos. Por quê? Porque há uma promessa: a nossa descendência será poderosa na terra. Pais e avós, estendam as mãos e profetizem sobre os vossos filhos, sobre os vossos netos. Declarem que eles são propriedades do Senhor. O Espírito de Deus está selecionando um povo para esse tempo. O Espírito de Deus está marcando um povo para esse tempo. O Espírito de Deus está fazendo uma seleção de elite para esse tempo. A sua igreja será revestida. A nossa geração não viu ainda o derramar que o Senhor está por fazer na sua igreja. Nós temos a experiência de avivamentos em focos, em lugares específicos, mas o vento do Espírito vai varrer a terra, vai passar sobre a igreja, e vai haver, aleluia, Ele vai edificar, vai erguer na igreja homens e mulheres revestidos de poder. Olha o que eu vou te falar, olha o que eu vou te falar. O Espírito me autoriza a dizer: o lugar que Deus vai te usar não vai se restringir ao púlpito. Você vai ficar cheio do Espírito no teu escritório, você vai ficar cheio do Espírito na sala de aula, você vai ficar cheio do Espírito em cima do andame de pedreiro, dirigindo Uber, você vai ser revestido. Esse é o tempo que a glória não dependerá do templo, a glória não dependerá do púlpito, a glória não dependerá da credencial. A glória de Deus vai encher aqueles que aguardam a sua vinda.
professor. Deus vai te fazer necessário. Se prepara, médico, médica, Deus vai te fazer necessário. Enfermeiros, engenheiros, empresários, Deus vai te tornar necessário. Como assim, pastor? Não estão tirando a Bíblia das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, dos tribunais? Não se preocupa. Na hora certa Deus vai te fazer necessário. Vai chegar o momento que os problemas surgirão lá, e eles vão perceber que a caneta do juiz não resolve, a caneta do desembargador não resolve, a caneta do ministro não resolve. Se nada resolve, vai ter que dizer o que resolve. Cadê aquele irmão lá que ora? Cadê aquela pessoa lá que diz que é cristão? Deus vai te tornar necessário. Eu vou contar uma experiência para você entender. Alguns anos atrás eu estava vindo dos Estados Unidos da América. Durante o voo, na madrugada, um aviso: se tiver um médico no avião, por favor, se apresente. E a comissária anunciou isso umas 3 vezes. Eu estava na cabine de trás, quase no fundo, mas eu ouvi o ruído lá na frente, o rosnar. Quando eu ouvi, eu pensei comigo: isso não é assunto para médico. Anunciou novamente. Chegaram lá algumas pessoas, não sei se eram médicos, mas não resolveram. E o rosnado continuou. E eu me levantei, fui lá à frente, falei com a comissária: eu poderia me aproximar? Ela disse: o senhor é médico? Eu disse: não, senhora. E o que o senhor pode fazer? Eu disse: se você me permitir aproximar, talvez eu possa ajudar. Como os outros já tinham aparecido e não resolveram, ela cedeu. E eu ajoelhei, a mulher estava caída, deitada entre os assentos. E eu apenas ajoelhei com muita dificuldade, cheguei no ouvido dela e disse assim: entrou numa pessoa no avião errado. Eu estou lhe ordenando em nome de Jesus Cristo, sem barulho, saia dela, na autoridade do nome de Jesus. A mulher abriu os olhos, eu me levantei, estendi a mão, ela veio, sentou, e ela perguntou o que é que aconteceu, e eu disse: não aconteceu nada, a comissária vai cuidar da senhora. Eu estou te dizendo isso para te falar que Deus vai permitir circunstâncias na escola, na faculdade, no hospital, no tribunal, na empresa, na construção, na feira, na qual você será necessário. Recebe, porque Deus vai se fazer glorificado naqueles que entregam a Ele a sua vida para servi-lo. A glória do Senhor vai se apoderar de você. Não tenha medo, porque na hora exata a autoridade virá sobre a sua vida e Jesus vai ser glorificado através da sua história. Estou vendo os inimigos da fé cristã achando que estão crescendo, se ufanando. E eu estou lembrando daquilo que Deus disse a Davi. Eu falei esses dias aqui, quando os filisteus invadiram Jerusalém, e Deus disse a Davi: foge, se esconde atrás da floresta dos balsameiros. E Davi ficou lá escondido, e os filisteus achando que tinham tomado conta da cidade. Chega um momento que o Senhor diz assim: Davi, quando você ouvir o barulho da copa das árvores, em som de marcha de exército, segundo Samuel capítulo 5, versículo 18, quando você ouvir o barulho da copa das árvores em som de marcha de exército, levanta e sai para a peleja, porque sou eu que vou caminhando por cima para te dar vitória.
Ai, como eu sinto a presença de Deus. Presta atenção, a igreja parece que está comprimida, a igreja parece que está oprimida, a igreja parece que está sem fôlego. Tá não! Vai chegar o momento que a copa das árvores vai sacudir. E quando a copa das árvores sacudir, você vai ver crente que nunca abriu a boca pregando na avenida da cidade. Você vai ver irmão tímido pregando na feirinha. Você vai ver gente que você pensava que era fraco na fé evangelizando no semáforo, expulsando o demônio no ponto de ônibus, porque a glória da casa vai ser grandiosa. A igreja vai ser arrebatada em pleno fulgor e poder do Espírito Santo. Só quem crê dá um brado de glória, aplaude ao Senhor, se coloca de pé, por favor, adorando a Deus. Você que está em casa, recebe esta palavra. É o tempo de um grande avivamento espiritual. E eu concluo dizendo: esse é o tempo que a esperança da igreja vai começar a crescer. Estava vendo hoje alguns rabinos judeus que odiavam a figura do Cristo, porque entendem que Jesus não representa uma boa imagem para a nação judaica. Agora eles estão reconhecendo que Jesus foi um nobre judeu que trouxe bens para Israel, e alguns já reconhecendo que Jesus é o Messias. No Oriente Médio, muçulmanos estão se convertendo sem pregadores, sonhando com o arrebatamento da igreja, sonhando com Jesus, vendo anjos. A esperança está ressurgindo. A igreja começa, os pregadores estão pregando sobre arrebatamento como nunca. Ultimamente Deus está levantando expositores e pregadores para falar da vinda de Jesus. Isso não é tendência, a igreja não vive de tendência, é o Espírito Santo guiando a igreja ao redor do mundo. Não perca a esperança, Jesus vai voltar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Diga comigo: eu vou morar com Jesus. Aleluia. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele: quero te ver lá, quero ver você no céu.